partir de qual idade que a gente deveria ir ao geriatra, doutora? Na verdade, Carol, a gente tem que ir ao geriatra quando a gente já está mais fragilizado, quando a gente já tem várias doenças, vários remédios. Esse é o momento em que um geriatra vai fazer toda a diferença. Antes disso, um bom clínico tá ótimo. Então, assim, você, jovem, com 40 anos... Ah, tudo bem, ela aumentou a minha idade, mas tá bom. Tá ótimo um bom clínico, tá? O que a gente tem que evitar é ficar indo a vários especialistas e não tem alguém que coordene o todo. Sim. O geriatra, ele é diferente do clínico para abordar aquele idoso que tem 4 doenças, usa 8 remédios, já está se tornando frágil, tá? Porque o geriatra, ele vai abordar a pessoa como um todo e vai pegar, inclusive, a questão da necessidade do psicólogo, de um fisioterapeuta, de um nutricionista. Precisa avaliar com muito cuidado a alimentação do idoso. Sim. Tá? A questão das vacinas do idoso, o idoso tem algumas vacinas que ele deve tomar, então todas essas questões é que vão ser mais específicas do idoso frágil e esse idoso é quem vai se beneficiar mais do acompanhamento com o geriatra. Quais seriam as doenças mais comuns dos idosos, doutora? Bem, as doenças mais comuns em geral são hipertensão, diabetes. É engraçado que muitas vezes eles nem consideram hipertensão doença, né? Sim. Chega o paciente e pergunta, que doença você tem? Nenhuma. Você toma algum remédio? Ah, eu tomo um remédio para pressão. Mas assim, pressão nem é doença. Não. Então, hipertensão, diabetes são de longe as mais comuns. As questões pulmonares, né? A bronquite, o enfisema são muito comuns também. Até porque hoje a população fuma menos, mas há alguns anos Sim. todos os homens fumavam, né? Então, assim, tem com uma frequência grande problemas pulmonares. E aí vem as outras que são complicações dessas, né? Os problemas cardíacos, problemas renais, que vão ser todas complicações dessas primeiras doenças, né? Os AVEs, né? O derrame, o famoso Sim. derrame. E aí já começa a ter as consequências dessas doenças, que vão ser a perda funcional, a perda da capacidade de andar, né? De ter aquela vida com totalidade que eles tinham antes. Então, vai juntando isso aí, tem uma série de outras que são mais frequentes, mas essas são muito frequentes. A depressão, que a Maíra lembrou, cerca de 30% dos idosos na comunidade têm sintomas depressivos e muitas vezes isso não é reconhecido, isso não é visto, e é visto com preconceito às vezes também, e por aí vai. Eu ia até perguntar as doenças emocionais mais comuns, Maíra, né, com os idosos. Ela falou depressão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa depressão, como observar, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, o vovô, a vovó tá quietinho porque é da idade mesmo, mas como detectar, observar aquele olho que vai enxergar a alma da pessoa e ver, não, isso tá além do que é o natural. E se tem outras doenças emocionais também comuns no idoso? O que a gente percebe, assim, a gente tem que entender bem a diferença entre uma depressão que seria primária, que seria um aparecimento de sintomas frente a um desânimo na vida, Sim. uma tristeza, uma perda dos prazeres, que o que antes era considerado prazer agora já não é mais. Isso aí é bom perceber, mas podem ter uma depressão também secundária, que tem a ver com as doenças que esse idoso vai tendo contato, né? Por exemplo, a demência. Existe uma perda cognitiva muito grande. Então, hoje, dentro da psicologia, já existem estudos e tipos de terapia para fazer uma reabilitação cognitiva, que vai diretamente para esse tipo de perda que os idosos têm. Mas, basicamente, assim, o que a gente fala é que não existe, com o avançar da idade, uma mudança na personalidade. A personalidade, ela se mantém. Quando existe um adoecimento emocional, diz respeito à forma como o idoso está encarando essa nova fase. Então, se existirem crenças muito negativas a respeito da vida, então, eu já não tenho jeito mesmo, eu não... Caso perdido. É caso perdido, não pergunta pra mim que eu não sei mais nada. Esse tipo de fala é sempre importante levar em consideração. Demais. O pessimista, aquele que está soltando sempre falas negativas quanto à vida. A desesperança é muito comum em sintomas depressivos, então a gente pode estar sempre
em alerta. E sempre buscar uma equipe médica, né, o geriatra, ele tá ali com um ouvido atento para poder encaminhar e fazer uma intervenção essa equipe multidisciplinar, né? Com certeza. Com certeza. Carol, vocês falando aí de caso perdido e de anormal da idade, me fez lembrar de alguns problemas que são muito comuns no envelhecimento e que são avaliados encarados como normais da idade e que não são. Né? A dificuldade de marcha, as quedas frequentes, né? Que vem por causa de uma série de doenças, por causa da artrose, por causa de labirintopatias, por causa de sequela de AVE. Junta isso tudo e a pessoa começa a ter uma dor crônica, uma dificuldade de caminhar. Né? Tem a questão da osteoporose que aumenta o risco de quedas, de quedas não, de fraturas, né? Quando cair. E aí as pessoas começam a achar que isso é normal da idade. Não é. É muito diferente ser normal e ser frequente, né? Entendi. A questão da incontinência urinária. Muitos idosos são institucionalizados porque fedem urina. E as pessoas acham, às vezes, que isso é normal do envelhecimento. E não é. É uma questão que deve ser abordada, que muitas vezes vai ter uma forma de tratamento. Certo. Então, você deve procurar um médico quando tiver detectando esses problemas no idoso. A gente fala que um idoso que cai uma vez por ano está tranquilo, mas um idoso que caiu 2 vezes em um ano já precisa ser avaliado do porquê está caindo, tá? Então a família tem que estar atenta, tem que ter esse cuidado. É a questão emocional que a Maíra falou, né? Essas questões todas, a questão da demência, que tem sido cada vez mais frequente com o envelhecimento da população, e as pessoas acham, é normal, velhinho, é demente. Não é normal, né? Precisa ser avaliado, precisa ser tratado. E quanto mais precocemente essas coisas forem avaliadas, melhor vão ser as chances, né? Melhores vão ser as chances. E a qualidade de vida, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.